Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Olha só, o Mengão ficou no empate com o Cruzeiro 0-0 e a imprensa esportiva repercutiu esse empate do Mengão e a como ficou a classificação do Campeonato Brasileiro. Vamos aqui analisar o Cicinho, Renata Fã, falando aí sobre essa partida, mas antes, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva e ative o sino das notificações para você receber sempre todas as informações do Flamengo. Deixa os créditos aqui ao canal da ESPN Brasil, jogo aberto, link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo. Jogo disputado, muito intenso, muita marcação. Você já destacou os dois goleiros, mas o placar foi 0-0 e o grande beneficiado da noite foi o Palmeiras. Segue o líder. Foi uma noite de muitos ingredientes. Não faltaram reencontros com ex. O mais aguardado, com direito a chuteira especial e tudo, entrou em campo sob vaias. Teve também recorde: 72.565 pessoas no Maracanã, o maior público do futebol brasileiro em 2025. Não era para menos. O confronto colocava frente a frente dois dos postulantes ao título do campeonato. E até por isso o jogo começou tenso. Muitas faltas e cartões distribuídos. As chances de gol demoraram a aparecer. O Flamengo até vinha ensaiando uma pressão, mas foi o Cruzeiro quem efetuou o primeiro lance de perigo. Caio Jorge bateu cruzado. Na sobra, Christian viu Rossi levar a melhor novamente. Na terceira tentativa, o chute de Caio Jorge bateu em Alexandro. Os mineiros pediram pênalti. A arbitragem mandou seguir. No segundo tempo, as chances passaram a ser mais perigosas. Logo aos 6 minutos, Cássio se esticou para defender a cabeçada de Samuel Lino. E na pancada de Matheus Pereira, Rossi mostrou que também queria serviço. Uma noite onde os goleiros realmente foram protagonistas e os atacantes deixaram a desejar. Matheus Henrique arriscou de longe. Plata chegou a ficar cara a cara com Cássio. Nada fez a rede balançar. Já aos 38 minutos, William passou do ponto. Fez falta dura em Bruno Henrique, levou o segundo amarelo e foi expulso. O Cruzeiro mexeu. Gabigol foi vaiado pelo ex. E mesmo com um jogador a mais, o Flamengo só conseguiu um último ataque. Cássio, sem dificuldade, encaixou a cobrança de Luiz Araújo. Fim de jogo, 0-0. Ganhamos 4 pontos ao Flamengo. Dificilmente outra equipa do nosso campeonato vai ganhar 4 pontos ao Flamengo. É um jogo que não se pode perder. Um confronto direto você não pode perder. Apesar de ter caído uma posição na tabela, agora no terceiro lugar, foi a torcida do Cruzeiro quem deixou o Maracanã mais satisfeita com um empate sem gols. Do outro lado, o Flamengo mantém a liderança, com 55 pontos somados. Mas a distância para o vice-líder, que era de 4, caiu para apenas 3 pontos, agora sendo Palmeiras. Um resultado absolutamente normal, primeiro contra segundo. Acreditávamos que poderíamos ganhar, fizemos um jogo para vencer, tivemos muitas chances, eles também tiveram as suas chances, um jogo muito aberto. Infelizmente, não conseguimos os pontos que precisávamos. O campeonato é longo, são 38 rodadas e o que importa é chegar acima do segundo na última rodada. Estamos satisfeitos, mas eu disse aos jogadores quando acabou o jogo, este ponto só vai valer se no próximo domingo contra o Sport tivemos capacidade de fazer 3 pontos. Sendo assim, o Cruzeiro volta a campo domingo, quando recebe o Sport no Mineirão. No mesmo dia, o Flamengo visita o Bahia na Arena Fonte Nova. E depois de ontem já temos aqui as chances de título da Série A. O Flamengo ainda é o postulante principal, com 45,8% de chances. Enfrenta o Bahia fora de casa na rodada. O Palmeiras tem 41% de chances, mas tem o clássico, o choque rei diante do São Paulo.
O Cruzeiro, que empatou ontem fora de casa, no Maracanã, aliás, um recorde do Maracanã, né? Um jogo de Série A com mais público, mais de 72 mil pessoas. E o Mirassol, gente, aparece aí com 0,48% seu adversário, Rona, no final de semana. E aqui o Botafogo, meu adversário no final de semana, tem 0,15%. E aí, olha que coisa maluca, Bahia, Fluminense e São Paulo aparecem com chances de rebaixamento, mas também com 0 alguma coisa de chances para título. Ou seja, não dá para considerar, né, gente? Agora eu quero falar da partida de ontem. Eu confesso que eu esperava mais ofensividade, esperava mais definições. Um 0-0 não era um placar que passava pela minha cabeça, Rony. Teve muito respeito, né, das equipes, isso é importante, mas quando você trava muito o jogo, você tem que ser mais ousado, né? Mas nós vimos ali que todo mundo se preocupando com a marcação. A equipe do Flamengo, muitas vezes, o que me surpreendeu foi alguns jogadores pedindo o apoio da torcida. Aí eu fiquei imaginando, pô, 72 mil pessoas, como é que vai pedir o apoio da torcida, velho? O Danilo pedindo, o Arrascaeta, vamos lá, pô. O pessoal tava vendo que o jogo tava difícil e estavam pedindo apoio. Então, nesse quesito, as duas equipes estão de parabéns pela entrega, porque as chances que tiveram, pra mim, os goleirões fizeram... não fizeram aquele jogo de defesa espetacular, mas cada um pegou a bola do jogo. O caso do Rossi e o caso do Cássio também. Edu, a gente sabe que era nervoso mesmo o jogo, um confronto de times que buscam o título, mas foi muito amarrado, muito travado, de muita intensidade, principalmente no meio-campo. Eu falei pra você que eu gostei muito do papel tático, da maneira como o Matheus Pereira se posicionou. Não é sempre que o Arrascaeta é substituído, ainda mais precisando do resultado. Muita gente reclamando que o Felipe demorou para fazer as substituições, tinha uma ideia e ela não funcionou plenamente. Eu vi até a entrevista dele falando que ele estava gostando muito do time, só o Samuel que ainda estava destoando um pouco dos demais jogadores do Flamengo. Mas eu vejo assim, Renata, que o Cruzeiro que não deixou o Flamengo jogar. O Cruzeiro jogou de uma forma inteligente. Você viu a entrevista do treinador falando que o Flamengo não gosta de ser, de ficar sem a bola. Então isso acaba dificultando principalmente o estilo de jogo do Flamengo, do Felipe Luiz. E o Cruzeiro jogou com a intensidade. Você pode, assim, não tem nenhum destaque, mas se você vê o coletivo do Cruzeiro, funcionou muito bem nesse jogo de hoje. E isso mostra que um time é muito bem treinado. Os jogadores estavam muito bem concentrados para um grande jogo. Então eu gostei sim do jogo. Claro que a gente gostaria de ver gols, aquela coisa toda. Mas a marcação, a intensidade, aquela coisa toda foi fundamental para que as coisas não acontecessem. Então acho que o Cruzeiro com certeza é um dos postulantes ao título do Campeonato Brasileiro. E sobre essa coisa de demorar para mexer, o Pedro entrou muito tarde, né? 36 do segundo tempo, o cara não tem nem tempo para se ambientar numa partida tão dura como essa. Agora, Cicinho, o que me chamou a atenção pelo lado do Cruzeiro é que eles destacaram a vitória no primeiro turno, 3 pontos, e agora mais um ponto conquistado no Rio de Janeiro. Então, no embate entre as duas equipes, 4 pontos para o Cruzeiro. Foi vantagem dos mineiros. Agora o Flamengo ainda é o líder. Não, o Flamengo ainda é o líder e é favorito também, é o título, isso sem sombra de dúvida. Mas acredito que o Cruzeiro vai brigar, Renato. Vai brigar porque a gente vê a entrevista, né, do treinador do Cruzeiro falando a respeito do treinamento conforme foi durante a semana, visando o Flamengo, e deu resultado. O que jogou Lucas Silva, Lucas Romero e o Matheus Henrique foi um absurdo. Esses três, eles engoliram ali o meio de campo. E olha que do outro lado tinha Jorginho, tinha o espanhol lá, então assim, o Saul. Foi um jogo de time grande, e jogo de campeões. Então, não foi aquele espetáculo de gol, mas foi um jogo gostoso, um 0-0 gostoso de assistir, porque a qualquer momento poderia sair gol. Não saiu, porque 2 grandes goleiros aí que fizeram as defesas. Então, assim, houve criação, mas acima de tudo houve competitividade. O Cruzeiro foi melhor no meio-campo, por isso que levou essa vantagem do 0-0, porque 1 ponto pro Cruzeiro é melhor do que 1 ponto pro Flamengo. E uma coisa interessante momento, também, sim, os 3 últimos jogos, o Maracanã, o Flamengo não ganhou. Empatou mas não perdeu, os 3 jogos, mas você vê a dificuldade que o Flamengo está tendo jogar dentro de casa. É que, na verdade, empatou com o Grêmio, depois empatou com o Vasco no clássico, e agora empata com o Cruzeiro, que é um ótimo time. E aqui só ganhou porque inverteram o lateral. Se ele inverte o lateral, e ganhou também porque perderam um pênalti, né, nesse jogo. Só tem negão qualquer. Chora. Que chora. E eu acho que o Rogério Ceni vai quebrar um tabu. Qual? De nunca ter ganho do Flamengo. Será? Mas é o final de semana agora.
No final de semana. Você já tá fazendo um palpite, um prognóstico. Um prognóstico, esses negócios. Então, palpite! Essa palavra aí mesmo. Gostou? Eu acho que o Cruzeirão vai chegar aí, hein? E eu queria destacar também que eu sei que é chovendo molhado, mas o Leonardo Jardim e o Felipe Luiz, eles são técnicos estudiosos, são competentes, eles acreditam numa filosofia de jogo, eles repetem, não é? Aquilo não é, para esse jogo uma coisa ou outra, eles têm uma coerência. Eu acho que isso é importante e eles são premiados com boas colocações na Série A no momento, não é? Seguinte. Então, com Cícero Melo, como é que os rubro-negros repercutiram esse empate? Esperavam mais do Flamengo ou esse ponto que mantém o Cruzeiro distante foi suficiente para a nação, hein, Cícero? Bom dia para você, Bruno, para Mari Pereira, para o Jailson e para o fã de esportes, especialmente o torcedor rubro-negro. É claro que a torcida do Flamengo queria mais uma vitória, mas não foi possível. Eu não acho que o jogo foi morno, não. Foi um jogo com muita intensidade, como a gente vê poucos jogos no futebol brasileiro, com os dois times com tanta intensidade, com tantas disputas físicas, né? E pouco espaço. A ressaltar que a torcida do Flamengo é que fez mais bonito ainda, né? Bateu o recorde de tudo ontem no Maracanã. 72.565 torcedores presentes. Quebrou o recorde de público do Campeonato Brasileiro e do novo Maracanã, reinaugurado em 2013 para a Copa de 2014. E é o recorde da temporada no país também. Superou a Flamengo Estudiantes de La Plata, quartas de final da Libertadores, 71.977 torcedores. Flamengo, mesmo com empate, continua líder do campeonato, 55 pontos ganhos e tem 3 pontos a mais do que o Palmeiras, que é o vice-líder, sendo que o Palmeiras tem um jogo a menos. O Cruzeiro foi o único time que até agora tirou mais pontos do Flamengo, tirou 4 pontos do Flamengo, com uma vitória por 2-1 lá no Mineirão, no primeiro turno, e esse empate de ontem no Maracanã. Foi também o reencontro do Gabigol com a torcida rubro-negra no Maracanã. Ele deixou o clube no final de 2024 e entrou só aos 42 minutos do segundo tempo no lugar do Caio Jorge e ainda recebeu um cartão amarelo. Flamengo e Palmeiras, que pode decidir aí o Campeonato Brasileiro, o jogo vai ser na 29ª rodada, dia 19 de outubro, no Maracanã, um domingo. E daqui a pouco eu volto para falar um pouco mais de Flamengo e os problemas que o Flamengo tem para o próximo jogo, que será contra o Bahia, lá em Salvador. Voltamos aos estúdios. Xingaram durante todos esses últimos dias, falando: os 2 melhores ataques do Brasil, impossível terminar 0-0. E terminou 0-0. Torcedor brasileiro. Um abraço. Mas a noite eu acho que foi do Léo Jardim. Nesse duelo de técnicos, ele venceu, assim podemos dizer, o Felipe. Uma opinião que, assim, o Felipe Luiz, ele faz o melhor trabalho de técnicos no Flamengo desde Jorge Jesus, na minha opinião. Só que ele é meio teimoso e ele tem as suas convicções. Ontem ele foi colocar o Pedro aos 35 do segundo tempo, quando se precisava de um homem de referência, de um cara que marcasse gols, que o Flamengo tava com uma dificuldade de furar a zaga do Cruzeiro. E aí você vê que o jogo termina 0-0. Não tirou Plata, demorou pra colocar, tentou colocar o Bruno Henrique, também não conseguiu almejar muita coisa, então acho que foi um pouco de teimosia do Felipe Luiz, se podemos dizer assim. Mas foi um show de tática, e para isso eu chamo o Caio, que é um especialista nisso. Um baita jogo, as duas defesas, sistemas defensivos foram incríveis, né? E muito por causa disso o placar ficou no 0-0. Caio, seja bem-vindo. Obrigado, bom dia Ivana, bom dia Diego, Felipe, fã de esporte. Pra mim foi, como o Felipe falou, na boa coletiva dele, do teimoso Felipe, né? Pra mim foi um show de... como ele comparou o futebol europeu com o jogo de ontem, pra mim o 0-0 não diz o que foi a partida em si, em questão de conteúdo tático, de estratégia dos dois times. E aí entra muito a questão do Felipe Luiz com o Pedro. Pra mim é muito claro que ele não confia, o Felipe Luiz não confia no Pedro para esses jogos de mais duelos, de mais resistência, para pressionar. Justamente quando gerou a polêmica em relação ao Pedro e o Felipe, dele não jogar, de não treinar muito bem em questão de pressionar o time, que é para o Felipe Luiz isso é primordial. Quando tá nesses jogos que precisa de um pouco mais de pressão, ainda mais o Cruzeiro, que é um time muito de duelo, de ganhar segundas bolas, ele ainda não confia no Pedro para esse tipo de jogo. E aí a gente viu durante o jogo que o Flamengo precisava furar essa retranca do bloco defensivo do Cruzeiro. Era jogo talvez pro Pedro, mas por não ter essa questão de pressão, de duelar muito em relação a Bruno Henrique, a Plata principalmente, ficou faltando
esse ponto, mas pra mim um jogaço. Um jogo de muita intensidade física, que ele gosta muito, e ele falou sobre isso. Ele falou também sobre as convicções dele, ou seja, que a gente pode fazer a leitura sobre teimosia também. Eu, particularmente, eu gosto muito de pessoas teimosas, né? Particularmente. Mas o torcedor ficou na bronca também, porque o time chutou pouco, Diego. O time chutou pouco, o Samuel Lino prende bastante a bola. O Felipe Luiz até falou sobre ele na coletiva também, que é um jogador que ele pede isso para esse tipo de jogador, do drible, de segurar a bola, de ir para cima, pro mano a mano, mas reconheceu que o time chutou pouco. E eu acho que é isso que o Pedro fez falta, que você falava, Caio, porque o Pedro, ele chuta, do jeito que a bola vem, ele chuta, né? E o torcedor sentiu falta disso. Inclusive, para mim, o Samuel Lino até agora é uma decepção no Flamengo, né? Custou 70 milhões, começou ali os primeiros jogos, parecia que ia ser um estouro, vem caindo de produção, às vezes ele atrapalha um pouco o ataque do Flamengo. Ontem você viu muito isso ali, várias jogadas ali, tentavam driblar mais, alguma coisa diferente ali, não tá dando certo, entendeu? Por enquanto acho que ele não vingou ainda, tem decepcionado, pra mim ele é o destaque negativo aí do jogo e do que vem acontecendo também com o Flamengo aí recentemente. Essa questão de não chutar gol, o Diego, é uma particularidade, fã de esporte, o Diego foi nosso técnico da seleção feminina da ESPN, da Copa CESP, e é uma das coisas que eu mais pedi pras meninas. Bicampeã da Copa CESP. Bicampeã da Copa CESP, é chutar no gol. Eu gosto que chute no gol, gente. Esse negócio de ficar inserando a bola pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, você não pode não sair. Tudo bem, os goleiros foram destaques. As oportunidades, quando elas surgiram, os goleiros também se destacaram. E são grandes defesas porque são atacantes de altíssima qualidade em ambos os times, né? Mas teve pouco volume mesmo, Caio. Sim, totalmente. Em relação ao Lino e ao Plata também, que entra muito nisso do ponta de driblar bastante, acho que vai muito de acordo com o próprio pedido do Felipe, pelo modo o modelo de jogo do Flamengo, que a gente chama de jogo de posição, dá muito privilégio para esses pontas, que é o que a gente chama dos pontinhas, né, de driblar muito, e o Lino justamente entra nessa questão ele faz muito bem o que o Felipe pede, que é do 1 contra 1, de driblar muito, ocasionar esses cruzamentos, mas aí na hora de finalizar, o Samuel Lino, justamente pelos pedidos do Felipe de ter mais drible e mais 1 contra 1 e cruzar pra área, pro Pedro, pra quem quer que seja que tá chegando na área, acaba justamente gerando essa falta de finalização, né? Então, pesa mais e aí a questão do cobertor curto. Você dribla e faz o cruzamento, mas às vezes não tem o Pedro, como ontem, pra fazer essa finalização, pra ter alguém pisando na área. Então acaba sendo cobertor curto, como o Felipe pede, mas justamente tá faltando. Eu acho que o Carrascal, que tem sido o diferencial dessa oferta do Flamengo, jogador que chegou há pouco, e o Felipe demonstrou mais uma vez uma satisfação muito grande, não só o Felipe, né, a torcida do Flamengo inteira. É um cara que ele é um ciscador, mas ele vai pra frente, sabe? Ele é um cara mais objetivo, ele não é aquele um meia ponta que recua a bola, que ele pega a bola e toca pra trás. Não, ele pega a bola e ele vai pra frente. Isso porque ele é meia, né, mas já essa possibilidade de jogar com o Arrascaeta também. Ele é bem versátil. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações estão do Flamengo, 0-0 com o Cruzeiro. O Flamengo agora projeta a próxima partida do Campeonato Brasileiro e o Flamengo agora não pode perder mais pontos. Não pode, porque o Palmeiras tem um jogo atrasado. Caso o Palmeiras vença esse jogo atrasado, fica com a mesma pontuação do Flamengo. E aí começa a complicar. Então o Flamengo agora não pode mais perder pontos. Nesse momento, o Mengão segue líder do Campeonato Brasileiro, tá na liderança e vamos ver o que vai acontecer nas próximas partidas. Tamo junto, nação. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça de dar aquela moral, deixa o like, se inscreva e a gente se vê no próximo vídeo.